Graça e paz, amados. Igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amados, vamos dar continuidade ao estudo a respeito do dízimo. Tem um vídeo já falando quem Deus ordenou a recolher os dízimos. Tem o outro, as finalidades do dízimo. E esse aqui, o ressurgimento dos dízimos nas igrejas. Nós vamos falar a respeito disso. Vamos orar, pedindo a Deus a direção e a proteção. Senhor amantíssimo Deus, soberano Pai, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, Senhor, eu quero te louvar, te exaltar, te bendizer, Pai, por este grande momento, Deus, por esta grande responsabilidade, Senhor, a respeito desses estudos para o esclarecimento de todo aquele, Senhor, que, ó Deus, ouvir esta mensagem. Que o teu Espírito, Senhor, possa visitar cada vida, meu Deus, e impactá-los, ó Deus, limpando e purificando, Senhor, o entendimento, Senhor, para a glorificação do teu nome, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amados, desde o século IV, a igreja ela faz o cruzamento dos dois pactos que há na Bíblia, que é a lei e a graça. A lei é a simbologia da carne e a graça é o espiritual, é aquilo que Paulo fala. Foi dado início a essa prática do cruzamento dos dois pactos com os imperadores Constantino, que eu já falei para os amados, e o imperador Teodósio, nos seus concílios. E por meio do Edito da Tessalônia, em Milão, tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano em 380 DC. Já Constantino tornava legal o cristianismo no Império. A cobrança dos dízimos aconteceu no Concílio de Macon, no ano 585 DC. Já no ano 800 DC, o imperador Carlos Magno decretou o afastamento de todos que não pagavam os dízimos. Todos eram excluídos do convívio religioso. A proporção que ele alargava seu império no século IX difundia a cobrança dos dízimos nas regiões conquistadas. Portanto, o dízimo era alimento, amados, e não dinheiro, como está escrito na palavra de Deus. Levítico 27, do 30 ao 32, diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja dos frutos, pertencem ao Senhor. Aí no verso 32 diz: e os dízimos do seu rebanho também. Tudo, frutos e os rebanhos, o dízimo pertencia ao Senhor, porque era alimento. Nesse dízimo tinha um sentido espiritual. Era para alimentar vidas. Os sacerdotes na antiga aliança não pagavam dízimos, amados. E em Apocalipse 1:6 diz que Cristo nos constituiu sacerdotes para Deus, amados. A Ele a glória, a honra, o poder para todos sempre. Amém. Então, o sacerdote não paga dízimo. Se porventura ainda houvesse os dízimos, não havia essa necessidade, porque Cristo fez nos sacerdotes. Nivelou todos os seres humanos, tanto homem bem como mulheres. Nós temos esse acesso direto ao Pai, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A reforma, amados, protestante, ela não reformou nada, amados. Nada, nada, nada. E há um responsável que tem nome e sobrenome. Em 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, olha o nome e sobrenome aqui, Martinho Lutero, ele teve a grande oportunidade de mudar as práticas da Igreja Católica, do clero, assim era conhecido, porém não fez praticamente nada, irmãos. Ele escreveu as 95 teses contra as práticas de arrecadar dinheiro para a construção do Vaticano. É esse Vaticano que a gente vê os noticiários. Martinho Lutero não reformou nem 10%. Eu falava isso quando eu lecionava teologia para os pastores, para os obreiros, enfim, eles me convidavam e eu dava aula, eu falava, não reformou nada, eles não gostavam. Eles não gostavam quando eu falava assim, dizia que mexia com a fé deles, porque ele reaproveitou tudo
que a Igreja Católica tinha, amados. Vamos falar do surgimento das igrejas protestantes. Por que protestante? Porque esse nome ficou conhecido. Os príncipes que apoiavam Martinho Lutero contra os príncipes que apoiavam o catolicismo. Martinho Lutero teve o apoio na Alemanha. Ele teve um apoio muito forte e mesmo assim ele não fez uma reforma decente. Alguém diz, mas a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Alguém chegou para mim falando isso, mas precisa entender o contexto. Aqui não era dízimo. Aqui era uma oferta voluntária, aqui era uma contribuição que a pessoa chegava e dava. E mesmo assim tinha um propósito. Abra vossas Bíblias aí em 2 Coríntios 9:7. Diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ok. Agora no verso 9 diz como? Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. Deus ama quem dá com alegria aos pobres, amados. Não é para uma outra finalidade. Aí diz assim, distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. É quem abençoa o necessitado, amados. Uma que não há mais essa prática na nova aliança. Não há mais essa prática na graça. Em 317 foi fundada a Igreja Católica, amados. Mas eles fizeram esse cruzamento dos dois pactos, como eu falei antes, da lei e da graça. Eles juntaram tudo porque eles não entendiam, os imperadores não entendiam. Eles queriam amenizar as problemáticas que estavam dentro dos seus impérios, amados. Porque havia um descontentamento tremendo. Porque os verdadeiros cristãos que adotaram os ensinamentos de Paulo, eles eram lançados nas arenas, no Coliseu de Roma. E eles não negavam o nome de Cristo porque eles viviam pela fé, como Paulo mesmo disse. O justo viverá por fé. Quando Paulo fala que há o carnal e o espiritual, ele está falando que o carnal é aquele que pratica as coisas em nome de Cristo, usando símbolos que apalpa. É isso que ele está dizendo. E na lei, amados, com seus 613 preceitos, havia 365 leis que eram negativas e 248 leis positivas. Jesus disse que a lei e os profetas vigoraram até João. Está em Lucas 16:16, amados. Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê na sua palavra. A pessoa diz, eu creio em Deus, mas só que não cumpre as obrigações que a palavra de Deus ensina. Não cumpre. Fica por achismo, e não é bem assim, amados. O Antigo Testamento era a sombra das coisas futuras. O Novo Testamento não é sombra, é luz, é concreto, é real, é Cristo o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, amados. E ele nos constituiu para Deus sacerdotes, sacerdotisas, para que conversássemos diretamente com ele, Pai. O Pai Celestial, Abba, Pai. Foi para isso, não há mais necessidade de você consultar um padre, um bispo, um pastor, um apóstolo, seja lá quem for, não há essa necessidade. Não há a necessidade desta cobertura. Quando assim fazemos, nós entristecemos o coração do Pai. Foi para isso que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo e deu a sua vida na cruz do Calvário. Para que eu e você, nós fôssemos salvos, libertos na mente, no entendimento, na consciência e buscássemos a Ele 24 horas, diuturnamente, sem cessar. Tudo no Antigo Testamento tem um significado para o Novo na graça. Eu já falei para os amados que o templo lá fazia sombra para as coisas futuras. O templo agora lá era de pedra, é isso que eu estou dizendo, tem que apalpar. Era de pedra. Agora o templo é o ser humano. Só que não foram ensinados isso dentro das igrejas, amados. Não tiveram a preocupação, porque fizeram um pacote fechado em todas as igrejas. Eu tenho todas as datas cronológicas dos fundamentos dos maiores segmentos evangélicos que surgiram no país e no mundo afora. Eu tenho estes relatos, amados. Eu trabalhava na educação religiosa e também na educação secular, como professor de história.
O Antigo Testamento era sombra para as coisas futuras. O Novo Testamento é luz. Quando o sacerdote Melquisedeque ele encontrou com Abraão, ele abençoou Abraão. Sim ou não? Abençoou. Aí depois que Abraão devolveu o dízimo, uma única vez do despojo das guerras. O que é que acontece aqui? Ele abençoou com pão e com vinho. Olha o material, o pão, material. Fazia sombra para quem? Para Cristo. Jesus Cristo falou que ele é o pão vivo que desceu do céu, amados. Que alimenta, que sacia. Ele disse que os vossos pais comeram do maná, mas não saciava a fome, porque a fome é espiritual. O ser humano é espírito revestido de carne e sangue. O ser humano é um ser espiritual, tanto é que volta para Deus, amados. O espírito e o corpo volta para a terra, que é o pó. É o pó. O pão que Melquisedeque ali estava abençoando Abraão simboliza Cristo Jesus. O suco da uva ali simboliza o sangue vertido na cruz do Calvário. O suco da vide simboliza o sangue de Jesus. Quando Jesus deu a sua vida, entregou a sua vida ali na cruz do madeiro, que ele disse, tetelestai, ele disse, está tudo pago. Você não tem mais dívida. Está tudo pago, tão somente agora crê em mim, é pela fé, é pelo campo espiritual, porque Deus é espírito. Glórias ao Senhor. E é o espírito quem satisfaz a alma, o entendimento de um ser humano. É o espírito de Deus, amados. Ele é o grande arquiteto, o grande construtor de todas as coisas, o espírito de Deus. Não apalpa, mas ele é real. Ele manifesta a sua presença, faz-se presente da vida daqueles que o invocam para a glorificação do seu nome. O sacerdócio de Melquisedeque, ele abençoou Abraão e Abraão devolveu o dízimo uma única vez. E também há o sacerdócio levítico. Preste atenção, o sacerdócio levítico, ele é inferior de Melquisedeque. E o sacerdote de Cristo é superior, o levítico, semelhante ao de Melquisedeque. A Bíblia diz que não havia genealogia. O escritor escreveu exatamente para os hebreus, porque os hebreus não iam acreditar facilmente em Cristo Jesus, como os judeus não acreditam. Eu tinha um professor da tribo de Benjamim. Ele mesmo dizia, quando um judeu acredita em Cristo, ele acredita mesmo. Ele não desfaz, ele é muito mais crente do que qualquer outra nação. E foi escrito exatamente para os hebreus. O escritor começa discorrendo, falando de Melquisedeque, não foi encontrado genealogia, vai mostrando que o sacerdócio dele é semelhante ao de Cristo, e o dele é maior do que o levítico, o de Cristo é maior do que o do levítico também. Olha a simbologia, olha o significado, vai sendo esclarecido, Deus vai aclarando as mentalidades, para que eles acreditassem que Cristo Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, a essência de Deus. A Bíblia diz que ele, sendo semelhante a Deus, não se usurpou, não, desceu a rua de cruz. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. O dízimo era alimento, como eu falei. Cristo é o alimento para saciar a fome dos necessitados. Ó, para que eram os dízimos? Para saciar a fome das viúvas. Cristo é o alimento que sacia a fome das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, dos pobres, dos estrangeiros, de todos quantos estão necessitando, carecendo da sua presença. Nós nos alimentamos dele, do sumo sacerdote, para distribuir esse alimento, falar a verdade para aqueles necessitados, para salvar a mente. Amados, dos enganos, salvar a mente. O dízimo era alimento, porque Cristo é o alimento espiritual que desceu do céu. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Em 1517, amados, surge a luterana, a igreja luterana. Em 1560, a presbiteriana, eu vou ser rápido aqui. 1600, sabatistas. 1612, os batistas, era chamado anabatista. A única diferença que tinha aqui, porque quem foi batizado quando era criança, quando chegava, eles rebatizavam. Aí recebeu esse nome de anabatista. Só isso.
mas todo o pacote entre eles traziam da antiga aliança para dentro da nova aliança. E aplicava nas vidas. Isso são mais de 500 anos, amado. 500 anos não são 500 dias. 500 anos são 500 anos. São dias e mais dias, perpassando por geração e geração. Mas a verdade escondida aparece e apareceu. E Deus seja glorificado em Cristo Jesus. 1906, o movimento pentecostalismo. 1911, Assembleia de Deus. E eles continuaram fazendo, os pastores, os líderes religiosos continuaram fazendo o cruzamento dos dois pactos. O que interessava, amados. De acordo com a Bíblia, dízimo nunca foi para construir templos. Nunca. Está provado aqui. Para comprar jatinhos, helicópteros, carrões, fazendas, lanchas, etc. Seja o que for. Nunca foi para nada disso. A prioridade de Deus sempre foi vidas, seres humanos, a imagem e a semelhança de Deus. Não foi para CNPJ ou placa de igreja. Não foi para nada disso. Esse equívoco Deus está deitando para o terra e aclarando a mentalidade das vidas, dos seus filhos, dos eleitos de Deus. Deixe o seu like, amado, se inscreva no canal. Deus seja louvado.